é Lucas Ribeiro? Vai chegar pra substituir o Paulo Henrique Ganso? Pô, o cara é camisa 10 lá no campeonato africano. É o melhor jogador do campeonato africano. Sim, é verdade. Ele é o melhor jogador do futebol africano. E não, ele não vai vir pra substituir o Ganso. Se alguém tá tentando fazer isso, é burrice, porque ele não tem nada a ver com o futebol do Ganso. O Lucas Ribeiro é um jogador ponta. Ele joga pela lateral do campo, assim como, por exemplo, John Ares. Se você olhar o mapa de calor dele, isso fica muito claro. Ele é um jogador, mas jogar na ponta, de velocidade, drible, faz gol, tá? Ele faz gol. Ele é um bom jogador, mas tá longe de ser um substituto pro Ares. Mas muito longe, muito longe. Se ele vir pro Fluminense com a expectativa de ser substituto do Ares, a gente tá lascado. A realidade é essa, tá? Ele joga até na posição do Ares, mas está muito longe de ser igual ao Ares. Muito longe. É um bom jogador. Ele, inclusive, ganhou aí o prêmio de artilheiro da competição e do gol mais bonito, tá? Do futebol africano. No futebol africano, ele realmente é o destaque. Ele realmente é o melhor jogador do futebol africano. E, cara, ele tem ótimos números, tá? A constância dele é muito boa. Você pegar em 12 meses, ele teve somente uma lesão, e, sabe, nem foi lesão grave. A média dele é de 7,42, é uma ótima média. Cara, manter uma média dessa por 12 meses é porque você mantém uma constância. Você vê que a maioria dos jogos ele faz gol, ó. Fez gol no Borussia, deu assistência contra o Sun, fez gol aqui já na volta depois do Mundial, fez gol. O moleque faz gol. Tá? Deu uma assistência, fez um gol, fez 2 gols nesse jogo. O jogo da vitória aqui, como você pode ver, ele tirou a nota 8,8. Então, assim, tem bons números, é um bom jogador. Eu acho que pro elenco seria excelente. Por exemplo, para deixar mais fácil para você entender quem é esse garoto. O Lucas Ribeiro é infinitamente melhor do que o Canóbio, por exemplo. Sabe? O Canóbio, ele já não faz gol, sei lá, ele deve ter 3 gols em 5 anos, o Canóbio. Em 4 anos. Não, desculpa, o Canóbio não. O Soteldo. O Soteldo não faz gol. Já deve ter 3 temporadas que o Soteldo que fez um gol em 3 temporadas, assim. Pode ter certeza que o Lucas Ribeiro chegando pro Fluminense, realmente ele chegar a fechar com o Fluminense, ele vai ser melhor do que todos os atacantes que o Fluminense tem. Todos. Melhor que o John Kennedy, melhor que o Everaldo, isso aí qualquer um né? Todo respeito ao Everaldo, mas qualquer um. O que tem o básico de ser centroavante e matador é melhor que o Everaldo. Tá? E o Lucas, ele usa a camisa 10 lá e não é à toa, né? Como você pode ver aqui, ele joga pelas pontas, mas ele sabe criar jogadas, ele sabe fazer gols. Então, assim, não seria uma contratação ruim. 1000 vezes melhor do que o Vitinho, por exemplo. Tá? Quando eu vi o nome dele, eu falei assim, cara, tomara que ele venha. Porque assim, se o Lucas Ribeiro chegar pro Fluminense, eu fico com uma expectativa muito grande de que vai chegar outro nome, vai chegar um nome maior, sabe? A gente precisa de um meio de campo, a gente precisa, por exemplo, o Nino seria perfeito chegar e vir pro Fluminense. O Vasco tentou contratar o Nino. Então, assim, no mundo perfeito, vem o Nino, vem o Lucas Ribeiro e vem um craque no meio de campo para resolver o problema do Fluminense e o centroavante. Isso vai acontecer? Eu não faço a mínima ideia. A minha parte como torcedor do Fluminense, que é alguém que tem um pouco de voz, um pouco de influência, é pedir. O que eu posso fazer é pedir pela torcida. Usar a minha influência para fazer o desejo da torcida. O que a torcida quer nesse momento é o quê? É o Nino, então vamos lutar pelo Nino. Ah, a torcida quer uma referência de centroavante, então vamos brigar por um centroavante. Agora, se vai acontecer ou não, cara, é outra história. Eu acho muito difícil. Muito difícil. O Mário Bittencourt trazer o Nino, trazer o Lucas Ribeiro e ainda assim trazer outra referência no ataque. Eu acho muito difícil. Mas pode acontecer. E eu espero que aconteça. Agora, se podem anotar. Se o Fluminense anunciar Lucas Ribeiro e Vitinho, não vai ter mais contratação. Acabou. Esse é meu medo. Meu medo é o Fluminense trazer o Vitinho e não contratar ninguém mais.
Porque o Vitinho, ele não é melhor e nem pior do que os jogadores que a gente já tem. Entende? Cara, a gente tem o Keno, a gente tem o Serna, a gente tem o Soteldo. E aí? A gente tem, agora acabei de falar, né, o Canóbio, John Kennedy, Everaldo e Germancano. Nenhum dos nossos atacantes consegue fazer gol. Nenhum. Todos têm números horríveis nas últimas 3 temporadas, quando o assunto é fazer gol. O único que não tem esses números horríveis são o Germancano e o John Kennedy, né? Que o John Kennedy ainda assim, quando foi lá pro Pachuca jogando mal, saiu do Fluminense mal, ele chegou no Pachuca e conseguiu jogar bem. Né? Ele fez, se eu não me engano, 9 ou 10 gols lá no Pachuca. Então, assim, é a sobrevida que a gente tem. Eu não acho que o Germancano tenha acabado. Não acho. Tá? Eu acho que o Germancano ainda consegue jogar essa temporada e jogar bem. Eu acho que o Fluminense ele perdeu a criação dele com o John Ares. Com o John Ares, o Germancano já não estava fazendo muitos gols, né? Mas eu acho que quando saiu o Ganso, principalmente quando o Ganso saiu, o Ganso parou de performar, eu acho que o Cano ele sentiu muito isso. Porque querendo ou não, o Ganso ele tirava a bola lá de trás e jogava a bola lá pra frente com muita facilidade. Ele fazia o jogo andar com muita facilidade. E outra coisa, a bola quando chegava pro Germancano, chegava com muito mais refino, sabe? Com muito mais qualidade. Que aí o Ganso tinha a opção do Cano e normalmente fazia um trabalho ali de tabela, de criação com o Arias. Então a bola chegava redonda, sabe? Pro Cano. Normalmente ele para tirar do goleiro, ele contra o goleiro, ele cara a cara, limpava, fazia o trabalho sujo e deixava o Germancano só escorar. Ou de cabeça, sabe? Então eu sinto que o Cano ele sentiu muita falta, ele tá sentindo muita falta de um cara para fazer o papel que fazia, principalmente o Ganso, sabe? Principalmente o Ganso, porque o Arias ele chegou um período agora, né? Eu acredito muito depois que o Ganso foi fazer a cirurgia e parou de performar, o Arias ele começou a ser mais, como é que eu posso falar? Definitivo, sabe? Ele parou de ficar procurando opções e tentou resolver o problema. Você pode perceber que o John Arias, ele, quando ele pegava a bola, ele já queria resolver o problema, que era fazer o gol. Então o Arias começou a chutar mais, sabe? Começou a treinar mais faltas. Não que ele ficou mais individualista, até porque ele deu muitas assistências pro próprio Germancano. Muitas assistências. Mas eu sinto, cara, que falta. O Arias, ele não é um meia igual o Ganso Arias. Ele tava fazendo ali improvisado. Se você tiver uma memória melhor do que a minha, você vai lembrar que assim que sai assim que o Ganso começa a decair, o John Arias começa a jogar na posição dele e você vê que não é a mesma coisa. Lembra com o Diniz, por exemplo, quando o Ganso saía, o time ficava perdido quando o Ganso saía. Por quê? Por que o Ganso perdia a referência? O Ganso era a referência. E aí, conforme o tempo foi passando, o Arias foi se tornando esse cara. Não foi do dia pra noite. Você pode lembrar. Pegar os jogos, você vai ver. Eu na arquibancada ouvia muito. Não, se tirar o Ganso, acabou o time. Eu ouvi muito isso. E agora, cara? Tipo, tem 2 anos, 1 ano atrás. Então o Arias se tornou isso. Então eu tenho pra mim que o Germancano, apesar de... mas ele tá mal fisicamente. Mas ele tá sem ritmo. Beleza. Mas eu sinto que tem esse fator importantíssimo que é a falta de um cara para criar jogadas. Um cara para deixar o centroavante livre para fazer o gol. Sabe? O que a gente mais vê é o Germancano saindo de dentro da área e indo buscar jogo no meio de campo, pô. Quantas vezes você não já reclamou disso, de ver o Germancano voltar como um maluco pra roubar a bola, pra criar jogadas? O Germancano não é pra fazer isso. O Germancano é artilheiro de um toque. Lembra? Até no Globo Esporte falava disso. Germancano é o artilheiro de um toque. Por quê? É o que ele precisa.
Ele precisa estar com perna, precisa estar bem, pra quando a oportunidade chegar, ele chutar. O que acontece com o Germancano hoje é que ele corre como um maluco dentro de campo. E vinha acontecendo muito com o Diniz também, que o Diniz mandava ele voltar. E aí, na hora de fazer o gol, ele não tinha mais perna pra fazer o gol. O Germancano já tá mais, ele tá mais velho, ele não tá mais novinho, entre aspas, igual ele chegou no Fluminense. Então, assim, bom, espero que o Fluminense, além do Lucas Ribeiro, que é um excelente jogador, contrate mais alguém. Porque apesar do Lucas Ribeiro já ser uma realidade, ele não é uma realidade pro futebol mundial. Ele é uma realidade no futebol africano. Então, apesar dele ser uma realidade de já ter números bons, a gente não sabe como é que ele vai chegar aqui. Então, acaba sendo uma aposta também. Diferente de você pegar um jogador, peguei um jogador lá da Europa, porra, o cara tá voando, peguei um jogador do futebol, tirei um jogador do Boca Juniors, tirei um do River Plate, de um time importante. Aí o cara já vem pronto, mas não é o que vai acontecer. Não é. Sabe, por exemplo, Botafogo, Alex Telles. Porra, Alex Telles não foi uma promessa. Não, o Botafogo contratou Alex Telles sabendo exatamente o que ele ia entregar. Exatamente o que ele entrega. O Igor Jesus, o Botafogo contratou o Igor Jesus. Não foi uma aposta. O Igor Jesus foi uma realidade, que todo mundo já sabia. Chegou aqui e performou. Artilheiro, importante, virou ídolo do Botafogo. O Fluminense não tá fazendo isso. Não tá fazendo isso. E é o que mais me preocupa. Bota nos comentários a sua opinião, deixa aquele like, se inscreve no canal se você for novo ou nova por aqui. Tamo junto e até o próximo vídeo.